Unidos. Olha aí, Ari. Lula faz lista de assuntos para encontro com Trump. Bolsonaro e Irã não entram. Reunião está confirmada para amanhã em Washington. Fernanda. Exatamente, Amadeu. O presidente Lula embarcou hoje por volta das 13 horas para os Estados Unidos e amanhã ele tem esse encontro com o presidente americano Donald Trump. A equipe do Palácio do Planalto, junto com o presidente Lula, já definiram quais serão os principais temas que vão ser debatidos aí nessa reunião, que é considerado como um encontro de trabalho pela própria Casa Branca. Foi assim que a Casa Branca denominou, uma visita de trabalho de um presidente ao outro. E aí os temas definidos pela equipe de Lula vão ser os seguintes. Primeiro, eles vão tratar sobre as taxações impostas pelo governo americano aos produtos brasileiros. O foco do presidente Lula é fechar essa parceria comercial para que haja retirada de taxações relacionadas às exportações de produtos brasileiros. O segundo tema que vai ser discutido serão as terras raras. Por quê? O Brasil quer fazer essa exploração das terras raras, mas quer exportar com os minérios críticos já transformados aqui dentro do nosso país e não apenas ceder a matéria-prima para que outros países, como os Estados Unidos, façam uso da tecnologia. O terceiro ponto que deve ser debatido é a regulamentação das Big Techs. Lula quer ampliar essa regulamentação e também fechar parcerias internacionais com essas empresas multinacionais. E o quarto ponto é uma maior fiscalização do governo americano em relação ao tráfico de armas para o Brasil e também aquelas pessoas, aqueles criminosos que abrem empresas fora do Brasil para fugir do fisco e também para fazer lavagem de dinheiro através do crime organizado. Esses são os 4 pontos que devem ser debatidos entre os dois presidentes. Lula deve evitar falar sobre Flávio Bolsonaro, sobre Jair Bolsonaro, toda essa situação de dosimetria, 8 de janeiro, e também deve evitar falar sobre a guerra do Irã. Ele não está proibido de falar sobre isso, pode sim conversar se for provocado, mas esse não é o foco de Lula nessa visita à Casa Branca. Isso porque, você bem falava ontem, Amadeu, que Trump ele tem o costume de tentar expor ali presidentes que o procuram para falar sobre assuntos polêmicos e Lula não quer essa exposição. O encontro deve acontecer amanhã, às 11 horas da manhã, no horário dos Estados Unidos, meio-dia, aqui no horário do Brasil. Logo depois desse encontro formal, essa reunião para debater esses principais assuntos já definidos pela equipe de Lula, Trump já deve convidar Lula para um almoço que vai acontecer na Casa Branca. Ele vai estar acompanhado do ministro da Fazenda, Dário Duriga, justamente para conversar sobre essas parcerias comerciais e também ampliar a sua relação com o governo americano e com o próprio presidente Donald Trump. A gente lembra que no início do ano eles tiveram uma ligação telefônica que durou cerca de 50 minutos. Essa visita aconteceria em março, mas foi adiada por causa da guerra do Irã e agora essa visita acontece amanhã, esse encontro entre o presidente brasileiro e o presidente americano. Bem, vamos lá. A notícia é muito boa porque foi provocada a reunião pelos Estados Unidos, ou seja, eles querem negociar com o Brasil. E aí não se falou em visita protocolar ou visita de chefe de Estado, não. É visita de trabalho para discutir assuntos que interessam aos dois países no plano comercial, principalmente. A Fernanda trouxe as prioridades do Lula, que eu imagino não para o Trump, por exemplo. O Trump, minha visão, ele só tem 2 temas para o Brasil. Primeiro, terras raras, fixação dele. E a segunda, comércio do Brasil com a China. Não se iludam, haverá uma pressão grande para que o Brasil diminua os seus negócios com o gigante asiático. E aí fornecimento de petróleo, soja, minério e ainda essa questão do agronegócio como um todo. São situações onde os Estados Unidos, por exemplo, são competidores do Brasil no agronegócio. E um outro tema que o Trump vai insistir é o PIX. Então, o que eu vejo? Que o PIX, o Lula não vai abrir mão, das terras raras vai ser como a Fernanda disse,
sempre o Brasil não sendo apenas exportador da matéria-prima. E no caso dos negócios com a China, aí é um problema, Ari. É um problema, mas o presidente do Brasil, o presidente Lula, não vai ceder. Por quê? Porque o presidente Donald Trump não é confiável. Os Estados Unidos, sob a gestão dele, não é um parceiro comercial confiável. Acho que a reunião é importante para provocar ali uma normalização das relações comerciais, porque os Estados Unidos são o nosso segundo principal parceiro comercial depois da China. Então, é importantíssimo, sim. Nós temos aí um déficit, é sempre bom lembrar isso, que a gente tem um déficit. Eles ganham, a relação ali ganha e perda, o Brasil mais compra do que vende. Então, eles ganham dinheiro nosso. E o que o presidente Trump quer é garantir que isso se acentue, não apenas prossiga, se acentue. Mas é óbvio que o presidente Lula é muito experiente, o presidente Lula não é à toa que está no seu terceiro mandato e não vai ceder. Vai ser diplomático, também não vai esticar a corda. Acho que a reunião vai ser produtiva, vai ser positiva. Acho que o Trump não vai provocar nenhum constrangimento diplomático com o Brasil, muito pelo contrário. Podem avançar em diversos pontos, sim. Agora, ceder, dizer, não, tudo bem, Trump, a gente vai priorizar as negociações com vocês, perdendo ainda mais dinheiro e deixando de lado um parceiro preferencial como a China, não acredito que isso vai acontecer. Agora, outro ponto que não está dito aqui, até porque a assessoria do Lula, nem o Lula ia falar disso, mas eu acho que ele vai tocar lá, Alessio, eu passo a bola para você, é que eu acho que o Lula vai sugerir lá, olha, presidente Trump, já houve muitas vezes ingerência de presidentes de governos americanos nas eleições brasileiras. Nós, esse ano, não gostaríamos que isso acontecesse. Amadeu, certamente. Ainda mais sabendo da forma como aconteceu a eleição na Argentina, da forma como aconteceu também na Hungria, de que por mais que o presidente Trump não estivesse fisicamente ou ali de forma muito ativa no processo eleitoral desses países, mas sempre mandava um representante ou emitia algum tipo de opinião nas redes sociais, o que por si só já influencia de alguma forma nesse processo eleitoral de qualquer que seja o país. Ainda mais no Brasil, que se existe uma cadelização tão grande em torno de tudo que vem dos Estados Unidos. Cadelização. Cadelização. O que você quer dizer é que há muitos brasileiros que ficam em posição de 4 apoios em relação aos americanos. Em diversos setores, em diversas áreas, em diversos assuntos, que preferem muito mais o que vem de lá do que é produzido aqui, seja até mesmo da cultura do país. Muitos deles preferem do que vem dos Estados Unidos ao que é produzido aqui. De ponta a ponta, Amadeu. Isso não falo só em questão econômica, isso eu falo em cultura, isso eu falo em qualquer que seja o aspecto. Existem brasileiros que defendem, inclusive, como a gente já citou aqui no programa algumas vezes, a intervenção dos Estados Unidos no nosso país. E eu acredito que esse seja, sim, um dos pontos que o presidente Lula deve levar para essa conversa, até porque é um dos principais interessados. Ele que vai disputar a reeleição esse ano também não quer ter essa interferência, essa influência externa aqui no país nesse processo eleitoral. Claro, qualquer que seja a medida, seja econômica, seja de influência, seja de publicação nas redes sociais do Trump, pode sim acabar interferindo no processo eleitoral. A gente sabe que até as bolsas, elas mudam bastante com qualquer que seja a postagem feita pelo presidente norte-americano. Então, eu acredito que sim, esse assunto será com certeza ali foco do presidente nesse encontro. Eu não tenho dúvida que o Lula tem que dar uma vitória para o Trump lá depois dessa conversa. Eu acho que vai ser nas terras raras essa vitória que o Trump vai dizer que conversa com o Lula ele conseguiu. Acho que será isso. O mais precisamos aguardar. Manchete 2, novidades no caso do senador Magno Malta, Ari. Técnica que acusa Magno Malta de agressão é afastada do trabalho em um hospital por orientação médica. Ela diz que o senador deu um tapa na cara dela e a xingou de imunda. Pois não, Fernanda?